Vídeo de Kagurabá aqui hoje para falarmos aqui a respeito do capítulo 80, com o nome de Sala Secreta. Temos bastante informação com o desenrolar aqui da invasão do Rishaku ao QG do Kamunabi, como também, galera, um tema muito importante aqui, que é um grande segredo do Kamunabi, que pode ser para mim e para você também, que eu gostei bastante. Capítulo intermediário aí com umas coisinhas pra gente discutir, mas eu quero pedir desde já para você deixar o like, se inscrever no canal, que isso é muito importante para que a gente continue crescendo aí, né? E também tem a ferramenta de hypar o vídeo, que é uma forma de você impulsionar em vídeo e entregar ele para mais pessoas. Então, se você puder fazer isso enquanto a gente já parte aqui para falar do capítulo em si, já que a gente tem o começo dele, o Hakuri e o Kudo dando um rolê ali, andando, né, por uma biblioteca enorme. E a gente descobre que ali é a biblioteca do Kamunabi, como já era de se esperar, e ela é totalmente focada em feitiços, tem várias coisas ali. É algo bem importante, né, para a gente se situar e entender um pouquinho mais. Inclusive o Hakuri fala que na família dele tinha uma biblioteca também, porém ela tinha metade desse tamanho, né? Ou seja, essa aqui do Kamunabi era o dobro. E aí o Kodo começa a explicar para ele como que funciona, tal, sobre as habilidades de todos. E o Mazumi, por exemplo, eles são especialistas na área deles, né? E se o Hakuri quisesse chegar no mesmo nível que eles, ele precisaria pelo menos estudar e memorizar tudo que tem naquele andar ali. Então você imagina, olha a quantidade de livros que tem ali, pra gente ver como o Mazumi são especialistas. E outra informação importante disso aqui que eu acho que vale a gente ter, é que alguns feitiços, os feiticeiros conseguem aprender sim, fora aquele da natureza deles que já vem com eles, né? De início foi explicado para a gente que os feiticeiros só podiam ter um feitiço cada, porém, existem alguns feitiços básicos, como o de teletransporte, que o Rishaku usa bastante, por exemplo, e o de barreiras, os feiticeiros podem aprender sem afetar o feitiço nativo deles. Essa é uma informação bem importante, e depois também ele explica um pouquinho mais como funciona a barreira. Ele fala que tem vários especialistas ali, do mesmo nível do Mazumi, mas focados em barreira, que estão ali sempre protegendo ela, né? Então não tem problema, não tem nenhum risco de acontecer algo muito ruim com eles, porque tá tendo muitos estrondos ali, muito para o que parece um terremoto, né? E é revelado pra gente que na verdade isso aí são os socos do Azami. Ou seja, a porrada tá comendo ali. Ele inclusive fala que o Ishiki também se juntou à luta, né? Deve ter acontecido alguma coisa ali. Mas eu acho que se juntar à luta dele, não pode ser necessariamente a luta do Azami em si, mas ele deve estar enfrentando outro inimigo, né? E olha, Rokazono, eu espero que a gente não veja só um resultado da luta do Azami, né? Não, beleza, a gente sabe que ele tá lutando, mas depois eu quero que ele volte pra contar pra gente mostrar como que foi essa luta. Pô, a gente tá com muita expectativa sobre isso, né? Então é revelado pra gente que todos ali do alto escalão têm habilidades similares. Ali eles são, né, muito parecidos uns com os outros, embora o Azami se destaque. Por isso, então, a gente tem muita expectativa de ver vários personagens fortes se enfrentando. E antes de prosseguirmos aqui na sequência do capítulo, só ressaltando esse ponto que o Bruno trouxe ali do começo da história, que eu achei muito bacana como o Hakazono enalteceu a importância do Hakuri estudar, né? Isso, por isso que eu comentei até no começo do vídeo ali, né? Que é o grande segredo do Kamunabi, pode ser para mim e para você também, como para o Bruno, né? O quanto que a busca por conhecimento vai elevar o poder, né, do Hakuri e de todos aqueles que estudam, né? Super importante. A gente consegue fazer essa até alusão, né, pro nosso universo, né? O quanto é importante também, né, a gente estudar, a gente buscar conhecimento. Poxa, isso faz uma tremenda diferença. E eu achei legal, né, como ele trouxe isso aqui para a história, porque por vezes a gente pode pensar, os personagens, eles já vêm upados, já nascem com dons e talentos, né, mas não, a busca por conhecimento, né, estudar também faz muita diferença, né, aquela importância, né, do esforço, isso vale muito a pena. E aí, dando a sequência aqui, galera, a gente vê ali até um dos personagens, né, que foi um dos chamados Elite do Kamunabi, aparecendo ali, né, sendo citado. Isso é super interessante, porque o Kudo, ele comenta, né, de que, embora ali o alto escalão, né, todos eles sejam muito fortes, eles já têm uma certa idade, então dá para entender ali, né, que até a posição deles não é só por poder, mas sim por experiência também, né, bagagem ali, de combate, tempo dentro da organização também, e ele cita de que existem os combatentes com mais vigor, né, aquela galera mais nova, com mais energia ali, para topar a porradaria, né? A gente vê um quadro interessante com personagens que a gente não havia visto ainda, e como esse que eu citei, que já tinha aparecido, e logo abaixo dele aparece um outro ali, não dá para saber se é um homem, se é uma mulher, né? Um personagem mais andrógeno, mas que acaba tendo destaque, acredito que não seja por coincidência, né? Talvez a gente veja esse personagem em ação em breve, e ele cita também, né, de que cada um desses tem a sua própria tropa de elite, né? Então é interessante a gente
observar sobre isso. E aí a gente tem uma sequência ali, que é um momento, galera, super tenso dentro do elevador, né? Onde tem uma galera ali do Kamunab, né? Meio que escoltando o Hakuri mais o Kudo pro elevador, em que eles estão descendo ali na sequência, né? E o Kudo comenta, mais uma vez ali, né? Sobre a questão dos feitiços básicos, da importância, né? Do treinamento também, de que não é só o feitiço, seria importante o Hakuri saber também sobre artes marciais, envolvendo seu próprio poder espiritual. O Hakuri fica meio sem jeito ali, né? Porque parece que ele é meio... tem uma certa aversão a estudar ali, né? É bastante interessante. Quando, de repente, ali é comentado, né? De que o Asami e o pessoal, eles estão agindo ali para conseguir proteger o QG nesse momento, né? E aí é falado também um pouquinho ali sobre o Rishaku, de que eles acharam meio suspeito a não utilização, né? De usuários ali com os da Tenseki, né? Que foram utilizados, por exemplo, quando houve a invasão lá no Sanzou. E aí, galera, partindo aqui na sequência, é um momento interessante e muito importante ali, em que esse certo integrante do Kamunab, ele aborda, né, o Hakuri e o Kudo ali numa conversa. Esse cara é importantíssimo aqui, porque ele começa o papo dele falando sobre a importância de lecionar, já que ele é um professor ali dentro, né, para passar o legado para os mais jovens, ensinar eles. Ele tem toda essa pinta de ser um cara gente boa, né? Ser um professor ali e tal. É que em algum momento ele puxa uma foto que ele guarda com ele, e é a foto da filha dele chamada Yuki. De repente ali o Hakuri chama ela de fofa tal, ele também começa a elogiar ela. Quando de repente ele pega uma espada pequena e sem mais nem menos, ele fala para o Hakuri que ela é mais importante que o próprio país, corta o próprio pescoço, né, dando fim à sua vida. É um negócio que pega a gente de muita surpresa, assim, é um susto gigantesco, e na mesma hora que ele faz isso, começam ali a sair troncos, né, do pescoço dele onde estava a cabeça. Rapidamente o Kudo faz um feitiço ali que é o Shito, que joga pra baixo o Hakuri. A gente fica sem entender nada, porque nesse momento a gente fala, meu, como assim? Do nada esse cara resolveu tirar a vida dele, a situação começa a ficar muito tensa, a gente tá perdido nesse momento, até que um dos guardiões da barreira começa a apontar, né, as energias que estão vindo ali de dentro, o pico de energia dentro do próprio Kamunab, dentro da própria barreira. A gente tá sem entender nada, e quando o Hakuri cai no chão, ele vai pedir ajuda ali para dois caras que estão próximo dele. De repente os caras também começam a vir para cima dele, colocam a espada próxima ao pescoço, já começam a negociar ali, de falar que vai tirar a vida dele, até que finalmente vem uma informação importantíssima que já começa a mostrar para nós qual que foi o plano que o Rishaku resolveu usar nessa invasão, porque esse cara fala o seguinte, é pelas nossas famílias. Então nós vemos aquele integrante do Rishaku que usa madeira, conversando no telefone com alguém e passando a informação que o Ishihira cumpriu a parte dele, que era de tirar a própria vida, então podiam soltar a filha dele. Com isso então nós descobrimos que o plano do Rishaku é usar os próprios integrantes do Kamunab ali, acho que de escalão menor, né, com certeza, como armas para enfrentar o Kamunab maior, já que eles estão usando a família desse pessoal como refém. Então o plano deles era justamente jogar o pessoal mais forte lá pra cima, o alto escalão, para ficar lutando, enquanto lá embaixo o pessoal do próprio Kamunab com as suas famílias reféns iam fazer o trabalho sujo pro Rishaku aí. Mas com certeza deve ter mais coisas desse plano que a gente vai destrinchar, e é nessa hora então, depois que rola isso, que o Hakuri resolve finalmente voltar a usar os seus poderes, agora que ele parece curado. Justamente quando ele está acuado, galera, é quando ele desperta ali a habilidade do clã Sazanami, as espadas daqueles integrantes do Kamunab simplesmente somem, né? Eles não entendem nada. Ele mandou ali para o subuniverso ali, né? Onde ele consegue armazenar objetos, pessoas, enfim. E aí ele acha que resolveu, né, aparentemente, quando ele toma uma bela joelhada na cara, né? Ele esqueceu, né, de que o pessoal do Kamunab também é treinado em artes marciais, né? Mas isso foi interessante, porque assim como ele sofreu dessa forma, os próprios integrantes do Kamunab ficaram intrigados, né? Porque eles começaram meio que espancar ele ali, só que eles não entenderam que ele continuava vivo, né? Ele estava desperto ali. E aí é onde a gente tem aquele flashback que a gente lembra, né? De que o Hakuri, ele sofreu muito na mão dos irmãos, né? Principalmente ali do seu irmão mais velho, né? Que falava que fazia isso por amor. Então a gente vê que, né? Nem todo mal foi aquilo que ele sofreu, né? Isso serviu ali para ele aguentar muita porrada. A resistência dele aumentou demais e isso vai ajudar ele daqui para frente também. É um momento até que ele pede desculpa porque ele meio que entende a situação que eles estão, então ele meio que assimilou que provavelmente deveriam ter reféns envolvidos. Ele usa o Izou ali, meio que dá
um KO neles, né, dá uma apagada neles, e ele fala que daqui para frente, né, ele vai ter que lidar, né, com alguns inimigos aqui, ele não sabe quem que ele vai enfrentar, mas meio que dá um estímulo, né, uma motivação dele saber de que o Chihiro está em algum lugar lutando também, e é isso que ele vai fazer daqui para frente. Ele meio que se auto-intitula, né, fazendo parte ali da força principal. Provavelmente, então, vamos ter um comecinho de arco aí de invasão, com o Hakuri como protagonista, pelo menos nesse início, algo bem interessante, mas a gente já vai discutir previsões com vocês, porque antes a gente tem um recadinho muito importante para dar, que é sobre o clube de membros aqui do canal. Nós temos um clube de assinaturas do próprio YouTube, que você pode clicar aqui em Seja Membro e conhecer os planos que a gente tem. Todos eles são bem acessíveis e ajudam o canal aqui a continuar existindo. Então eu queria convidar você, que quer dar um apoio ainda maior, a conhecer nosso clube de assinaturas indo aqui em Seja Membro. Vai lá ver que qualquer contribuição que você der faz total diferença para o canal continuar postando vídeos semanalmente para vocês aqui. E outra forma importante também de ajudar a gente é conhecer o nosso trabalho em outras redes sociais. A gente está, por exemplo, lá no Instagram como Resenha no Jutsu. A gente está assim em todas as redes. Mas no Insta especificamente, semanalmente a gente coloca lá a grade com a programação de vídeos que vão sair aqui pela semana, com os temas para vocês já saberem do que vamos falar. Então pesquisa Resenha no Jutsu, qualquer vídeo que você vai nos achar, e reforçar mais uma vez. Like e inscrição faz total diferença para esse vídeo ser impulsionado e o canal crescer também, beleza, galera? Agora sim, vamos continuar aqui para nossas previsões. Comentando então aqui para previsões aí do capítulo 81. Na minha visão, a gente continua partindo ali de onde o Hakuri saiu. A gente não, provavelmente a gente não vai ter mais informações ali, eu acho que não, a respeito do Kudo, acho que a gente vai seguir com ele. Também tô apostando de que a gente não vai ver ali mais ao menos nesse capítulo, da continuação do desenrolar da trama entre o Chihiro e o Samura. Eu acho que justamente a gente não vai ver isso porque não vai acontecer nada muito importante. Eu já começo a achar, eu falava que talvez a gente tivesse algum tipo de trocação simples, mínima ali, mas eu acho que isso não vai acontecer, até por isso que o Hakazono não está trabalhando nisso agora. Eu acho que, de repente, a gente vai se deparar com o Hakuri, com algum mercenário ali do Rishaku. Como a gente viu, né, não foram só integrantes, só os principais feiticeiros do Rishaku que apareceram lá. Tinha também alguns outros mercenários juntamente com eles, né? E eu tô apostando que a gente vai ver o Hakuri se deparando com outro ali na busca, né, para se chegar aonde a Shinushi está escondida. Caminho interessante. Esse é um capítulo que não é muito fácil, né, matar para onde ele vai, porque o Hakazono pode voltar pro Chihiro, ele pode voltar pro Azami, ele pode focar no Hakuri, ele pode mostrar uma luta nova, né, de um personagem novo do Rishaku, são muitas possibilidades, mas eu tô com o Gustavo. Eu acho que o Hakuri vai servir muito como nossos olhos dessa invasão aqui, pelo menos até o Chihiro chegar. Eu tô apostando também que a gente não volta pra luta do Chihiro e do Teishi, porque eu acho que com a movimentação de Geiryoku que deve ter tido com a invasão do Rishaku, isso deve ter feito eles pararem a luta deles e focar, né, em ir pra lá. Então eu tô bem curioso para saber como eles mesmos vão conseguir chegar lá, tal, vai ser algo interessante. Mas falando do capítulo em si, também aposto aqui que teremos destaque muito para o Hakuri. Seria interessante mesmo ver ele enfrentando um mercenário, não alguém do Rishaku, né, porque, poxa, seria incoerente, sei lá, ele enfrentar um cara do mesmo nível do inimigo que o Azami tá enfrentando, né, então um mercenário com um nível um pouco mais abaixo disso, pra gente conseguir ver o Hakuri finalmente chegar ali. E tem uma coisa, né, o Hakuri, pelo jeito, é o elemento que pode quebrar o plano do Rishaku, porque eu duvido muito que o Iura tenha imaginado que o Hakuri, com a sua habilidade de esconder coisa em outra dimensão, né, tenha bolado isso no plano dele. Então o Hakuri vai ser alguém importante para conseguir chegar até a espada, esconder ela. Mas realmente, o próximo capítulo tem tudo para ser muito bom, porque com essa invasão e vários personagens fortes chegando, e ainda o Chihiro e o Seishi, é muito difícil ter um capítulo no marasmo, embora tenha sido um pouquinho assim, né, mas foi importante pra gente descobrir qual que era o plano do Rishaku aí. Mas e vocês? Não deixe de comentar o que estão achando desse novo arco, né, já que a gente já tá acabando o arco do Samura, quiçá se não acabou, né, indo pra esse aqui. Não deixe de comentar e colocar suas opiniões para nós. É isso, galera. Esperamos que tenham gostado bastante do vídeo, né? Só como último comentário aqui, acho que até pelo que a gente viu um pouquinho mais de background do Kudo, acredito que ele não é o traidor, tá? Então já deixando minha opinião, acho que a gente acaba começando, né, dar uma filtrada, então acho que a gente pode voltar os nossos olhos em relação a esse quesito aos outros integrantes, assim como também acho que provavelmente o Azami também não é. Mas vale aí, né, a gente continuar acompanhando essas teorias que são muito interessantes. E só reforçando mais uma vez, né, galera? A gente fez um vídeo aí sobre grandes mistérios, sobre Kagurabaki, sobre essa obra. Dá uma conferida nesse vídeo ao lado aqui, que você vai ficar por dentro de tudo que a gente selecionou aí para vocês. Obrigado por terem ficado até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou, galera!